coisas nunca aconteceram. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? Quem me conhece sabe que eu amo falar de TEA, não importa qual tema dentro de TEA. E por incrível que pareça, quando eu dou a oportunidade das pessoas escolherem, esse é o tema mais escolhido, genética do TEA. Então, o que eu queria... meu nome é Isabela, eu sou pediatra, depois eu fiz a minha formação em neuropediatria e neurogenética, e atualmente eu trabalho nos Estados Unidos fazendo um pós-doutorado nessa área de doenças neurogenéticas. Outro grupo, SOABA. Esse grupo que recebe intervenção motora, eles melhoram as escalas de comunicação e, inclusive, as escalas dos níveis de autismo, ou seja, a gente tratar o motor, a gente melhora as outras habilidades que são pilares do TEA. E tem vários estudos mostrando isso. E ainda, né, aí quando a gente fala embaixo do iceberg, o céu é o limite, né? Nós temos várias questões de síndromes genéticas e cada síndrome tem a sua particularidade, aquelas coisas que são específicas daquela síndrome que tem que ser monitorizadas naquela síndrome, né? Nós temos alterações de alguns exames que nós não pedimos de rotina para os pacientes, mas quando o paciente tem alguma indicação específica, por exemplo, um eletroencefalograma quando a gente tem suspeita de crise convulsiva, né? Às vezes uma imagem do sistema nervoso central, como por exemplo uma ressonância, para a gente avaliar se esse paciente ou ele tem crise convulsiva, tem algum tipo de deficiência intelectual associado, tem alguma alteração no exame neurológico que possa ser justificada por uma alteração cerebral, ou seja, a gente não pede de rotina, mas em situações específicas a gente precisa pedir. Questões que, às vezes, passam muito batido. Constipação intestinal, o índice de pacientes no espectro com constipação é grande, esses pacientes podem ter dor, podem ter desconforto, podem engajar em comportamentos inadequados, porque ele simplesmente está com dor, né? E às vezes ele tem dificuldade de se comunicar, então se a gente não investiga como é o aspecto das fezes, né? Com qual frequência ele está indo ao banheiro, quando ele vai no banheiro, ele demonstra algum desconforto, às vezes a gente não consegue iniciar um tratamento para ajudar essa criança. Além disso, todas as questões comportamentais que podem acompanhar, como ansiedade, depressão, né, agitação, a questão do sono, que é um problema super importante, tem sido muito, muito, muito estudado, e que hoje a gente sabe que as medidas comportamentais são extremamente eficientes para ajudar a regular essa rotina de sono dessas crianças. Então, o que causa TEA? Por que o meu filho tem TEA? Né? A minoria dos casos é explicado por alterações que acontecem, ou quando o bebê está na barriga da mãe, seja algum tipo de cirurgia que ela precisou sofrer, algum tipo de trauma, algum tipo de sangramento, alguma substância tóxica a qual ela foi exposta, infecções que podem acontecer quando o bebê está na barriga da mãe, como herpes, toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis, HIV. Desculpa. Todas essas condições que vão vão causar uma infecção, uma inflamação num cérebro que está em desenvolvimento, podem ocasionar alterações comportamentais, alterações neurológicas, né, compatíveis com TEA, complicações no nascimento, como prematuridade, falta de oxigenação na hora do nascimento, e a grande maioria dos casos é explicado por condições genéticas. E aí, quando a gente vai falar de genética, a gente pensa que se está genético, está escrito no nosso gene, está escrito no nosso DNA, está escrito lá naquele livrinho de receita, né? O livrinho de receita da Isabela. A Isabela, ela tem o cabelo castanho claro ou escuro, não sei, o olho azul, ela vai ser alta, ela vai ter um corpo que não é muito magro, a Isabela vai ter os dedos da mão bem longos, a Isabela vai ser boa em história e geografia, mas ela não vai ser tão boa em matemática. Ou seja, nos nossos genes está lá o livrinho de receita daquilo que a gente vai ser, daquelas habilidades que a gente tem o potencial de desenvolver, que a gente já nasceu com o potencial de desenvolver, aquelas características físicas, né? Ou seja, o nosso corpo, os nossos genes determinam algumas
características físicas dessas externas que a gente consegue ver, mas define também características internas da formação dos nossos órgãos. Como é que vai ser o coração, como é que vai ser o pulmão, como é que vai ser o rim, como é que vai ser o cérebro. O que a gente sabe é que no cérebro das crianças no espectro, né, e esse estudo mostra bem bonitinho, algumas áreas a gente não consegue identificar isoladamente só áreas diferentes, a gente identifica circuitos diferentes, né? Então, por exemplo, um dos circuitos muito importantes é um circuito de recompensa que está relacionado com a motivação social, né? O tanto que a experiências, vivências sociais são motivadoras para o indivíduo. Em geral, esse estudo que compara crianças que não têm diagnóstico de TEA com crianças no espectro, ele provou, existem várias imagens, né? Eu deixei aqui duas principais para ficar mais fácil da gente comparar. Ele provou que as crianças que não têm diagnóstico de TEA, elas tendem a ter mais fibras transmitindo informações de motivação nas relações sociais. Ao passo que as crianças no espectro, olha como a gente compara, como aqui é denso esse feixe de fibras, e esse daqui é bem estreitinho, né? Muito diferente, ou seja, essas alterações comportamentais, elas vêm de alterações que estão definidas, que estão determinadas nos nossos órgãos, né? Ou seja, existe uma programação genética para o indivíduo ter aqueles sinais e sintomas, o que não significa que ele vai ser determinado a não melhorar, a não aprender habilidades. Pelo contrário, isso daqui mostra para a gente o quê? Essa criança aqui, socializar, usar a linguagem para se comunicar, é reforçador. Aquilo para ela já é naturalmente reforçador. Ela faz e ela já se sente reforçada. Essa criança aqui, eu vou ter que construir esse programa de comportamento e tornar ele reforçador, porque naturalmente ele não é reforçador. Isso daqui não é para dizer, nasceu assim, não tem jeito. Pelo contrário, tem jeito, mas a gente precisa entender que aqui eu tenho que ter uma estratégia para construir esse comportamento, esse programa de comportamento, eu tenho que ter repetição para eu tornar esse comportamento automático, e eu tenho que ter reforço, né? Para isso ser prazeroso e a criança querer continuar engajando nesse comportamento, que são os pilares do quê? Da análise aplicada do comportamento, o ABA. E tem outros estudos que são extremamente interessantes, que eles mostram o quê, por exemplo? Esses estudos aqui, vou falar uma coisa para vocês. Esses estudos de ressonância, Isabela, agora eu quero fazer uns exames desse daí para ver como é que é no meu filho. Eles não são exames que a gente consegue chegar numa clínica e fazer. São exames que são feitos dentro de protocolos específicos. A gente precisa de máquinas específicas e equipes para analisarem os exames de imagem que sejam muito treinados nessas habilidades específicas para analisar essas imagens, fazer todas essas análises. Então, não são exames que estão disponíveis de rotina, até porque não existe uma indicação para a gente sair fazendo ressonância em crianças no espectro, até porque ressonância é um exame que exige sedação, né? Então, assim, tem o risco de complicações. Esses exames são feitos dentro de um protocolo de pesquisa, né? Para que a gente comece a entender como é que funciona essa parte cerebral e saber como é que a gente pode atuar e melhorar ainda mais, né? Ajudar as crianças a melhorarem ainda mais desses comportamentos que eles não têm ou que eles têm em baixa frequência, com baixa qualidade. Então, essas aqui são duas imagens do cérebro, uma parte de fora e a parte de dentro, quando a gente separa as duas metades. O que a gente observa? Em azul, a gente tem as áreas que são responsáveis, são os circuitos responsáveis pelas questões de comunicação social. Em verde, nós temos essas áreas que são responsáveis pela parte sensorial, né, principalmente. E em vermelho, as áreas que codificam, que trafegam informações relacionadas às emoções, regulação socioemocional. Quando a gente observa, né, o cérebro de um indivíduo, essa pesquisa mostrou que os indivíduos fora do espectro, né, que eles adoram pôr típico, principalmente os estudos mais antigos, hoje já são chamados, isso já é nomeado de uma forma diferente. Então, as crianças que não têm diagnóstico de TEA,
quando essas áreas são ativadas por uma situação social, todas elas vão disparar, ou seja, elas vão se ativar em sincronia. Vocês estão vendo que as curvinhas de ativação, elas estão quase todas uma em cima da outra, sobrepostas. Quando a gente observa as crianças no espectro, essas áreas diferentes, elas não ativam em sincronia. É como se o quê? Aquela situação social, quando ela me é apresentada, né, através de uma figura, geralmente nesses estudos é mostrado através de uma figura, uma imagem, um videozinho, ela não ativa, ela não sincroniza com a ativação de áreas que ela precisava de ativar. Então, ocorre uma desincronização da ativação das áreas cerebrais que deveriam ser ativadas todas juntas. E o que isso provoca? Isso vai provocar as alterações do comportamento. E esse outro estudo aqui, ele prova a mesma coisa. São mostradas figuras de coisas, de situações sociais, figuras de rosto humano, e situações aleatórias que não envolvem social, como paisagens. A gente observa que as crianças, né, que não têm TEA, elas têm uma conectividade muito maior dessas áreas relacionadas que integram essas questões emocionais, sociais. Ao passo que as crianças no espectro, elas têm uma ativação muito menor dessas áreas. E esse estudo foi interessante porque ele conseguiu mostrar o seguinte, que quanto menor essa conectividade, né, maior é o grau, o nível de TEA dessa criança. Ou seja, realmente tem alguma questão na estrutura, né, nessa função, nessas conexões entre as redes cerebrais, entre essas áreas, que estão relacionadas com sinais e sintomas de TEA. E tem outros estudos, né? Esse estudo aqui é o eye tracking, eles colocam alguns eletrodos em volta do rosto, para quê? Pode colar algumas coisinhas, ou às vezes tem um que põe um capacete, o único objetivo é saber para onde que está indo a contração do músculo do meu olho, para onde ele olha, né? E aí eles mostram figuras de situações sociais para essas crianças, como o rosto da mãe. Esse estudo foi muito feito em bebês, porque acaba que em bebês é muito difícil a gente ter uma avaliação, às vezes, comportamental, né? Existem poucos protocolos disponíveis, poucas pessoas com experiência para avaliar bebês, então essa é uma avaliação mais objetiva que também é feita a nível de pesquisa. E aí, o que acontece? Eles mostram as figuras sociais e ficam medindo para onde que o bebê olha, né? E depois também tem uns que são feitos em adultos, ou crianças e adultos. O que se percebe? Essa região entre os dois olhos e aqui a boca e o nariz forma um triângulo. Esse triângulo é o local da face de maior movimentação dos músculos e, portanto, que transmite mais informações sobre a expressão social, sobre o que eu estou sentindo, se eu começar a fazer meio uma cara de deboche, uma cara meio feia, assim, ou se eu demonstrar alegria, vocês vão ver, né, e vão perceber, mesmo que às vezes eu não mude o tom da minha voz, mesmo que eu não fale como eu estou me sentindo, somente baseado na minha expressão facial. E o que acontece? As crianças no espectro, que muitas vezes acontece, essa falta de contato visual, né, essa falta de prestar atenção nessa área central do triângulo da comunicação, faz com que eles percam algumas informações dessa comunicação que não é verbal, né, que é uma comunicação das expressões faciais, a comunicação não verbal mesmo. Né? E aí a gente observa que as crianças no espectro, elas tendem a focar o olhar nessas áreas. As crianças fora, as crianças dentro do espectro, o que elas fazem? Elas ficam olhando de forma aleatória, né? Sem fazer, às vezes, sem focar nessa área principal. Então, isso faz com que eles percam muitas informações. E a mesma coisa aqui, ó. No grupo que recebeu o diagnóstico de TEA, o olhar, ele gira fora do triângulo da comunicação. Ao passo que no grupo de pessoas sem diagnóstico de TEA, o olhar, os músculos do olho estão sempre direcionados para o triângulo da comunicação. O que isso mostra para a gente? Que realmente existem padrões de alterações desses circuitos cerebrais que determinam esses tipos de comportamento, né?
E tá, Isabela, então esse negócio de DNA está muito confuso. Então, como é que funciona isso? A gente tem aqui uma célula, né? A célula tem essa membrana, essa capinha do lado de fora. No meio do azul, a gente tem uma gelatina cheia de fábricas, e cada uma dessas fábricazinhas produz uma coisa importante para a célula. Essa fábrica aqui chamada, nossa, agora que eu vi a figura ficou invertida. Essa fábrica aqui, ó, chamada mitocôndria, ela produz a energia da célula. Essa parte aqui chamada lisossomo, ela ela garante que se essa célula for invadida por vírus, bactérias, a gente vai conseguir combater essas infecções, né? Essa parte, essa fábricazinha aqui, ó, ela produz muitas substâncias que são necessárias para a célula. E aqui no meio a gente tem um núcleo. Dentro do núcleo, bem guardadinho, a gente tem essa região que está aqui embaixo, vamos passar para a figura de embaixo, o DNA. O DNA, ele fica bem enroladinho, bem guardadinho. Quando a gente tem uma coisa muito, muito, muito preciosa, né? O que a gente faz? A gente organiza, dobra, arruma bem bonitinho, põe num saquinho, põe numa caixinha e guarda lá no guarda-roupa onde ninguém mexe. Então, isso aqui é a parte muito preciosa da célula, porque aqui está escrita a informação para todo o resto funcionar e para o corpo inteiro funcionar. Então, isso aqui fica guardado a 7 chaves, e ele fica guardado. A gente vai lá, célula, né, que é tudo, aqui em laranjado o núcleo, e aqui dentro está o DNA. Ele fica guardado bem enroladinho. E aí, na hora que essa célula vai precisar de se multiplicar, ele desenrola. Esse DNA bem enroladinho é chamado de cromossomo. E é isso daqui que a gente tenta ver no exame de cariótipo, quando a gente bate uma foto do DNA todo enroladinho, organizado ali na célula, né, para a gente avaliar quantos números, quantos cromossomos tem por célula, para a gente ver. Essa pessoa tem mais cromossomo do que deveria, tem menos cromossomo do que deveria, ou seja, tem mais ou menos DNA do que deveria. E aí, na hora que a gente vai desenrolando esses cromossomos, esse DNA que está todo condensadinho, todo organizado em cromossomo, nós temos aqui as letrinhas que foram descritas no DNA, né? Então, a gente tem as letrinhas aqui, A, C, G, alternadinhas, né? Formando uma sequência de letras. Então, vamos ver como é que é isso. Quando a gente pega, então, esse DNA que está bem condensado, bem empacotadinho, né? Pegou essa parte aqui, empacotou ela bastante, formando os cromossomos, e a gente vai avaliar indivíduos do sexo biológico masculino, indivíduos do sexo biológico feminino. Nós temos 22 pares, né? Um par vem da mãe, um par vem do... Desculpa, 22 pares, né? Aqui, ó, por exemplo, a gente tem dois. E 2. Um pedaço do pai, um pedacinho da mãe. E a gente tem 22, que são os cromossomos chamados somáticos, né? E o que diferencia um homem de uma mulher do ponto de vista do sexo biológico? O homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. A mulher, ela tem 2 cromossomos X. E por que é importante a gente saber disso? Porque hoje a gente sabe que ter um cromossomo X a mais determina na mulher algumas características, né? O que um cromossomo X a mais, o que é essa diferença de ter um cromossomo Y e um cromossomo X traz? Se eu tenho um cromossomo Y, o homem desenvolve, né? Órgãos genitais masculino, pelos na face, um corpo um pouco mais musculoso, mais troncudo, e as mulheres desenvolvem mama, desenvolvem pelos mais finos, uma voz mais fina, desenvolve útero, ovário, e a gente está acostumado a ver só essa diferença. Mas hoje a gente sabe que essa diferença de ter um cromossomo Y ou ter 2 cromossomos X também traz diferenças comportamentais, né? Não é só um útero, a mama, tem também alterações que são na formação da estrutura cerebral e que determina alterações de comportamento, né? E por isso, hoje tem se entendido melhor por que o autismo, ele pode, apesar dos critérios serem os mesmos, esses critérios são observados de formas diferentes em indivíduos do sexo masculino e feminino, né? Está relacionado com as informações que estão contidas no nosso DNA.
Quando a gente está falando de um neurônio, o neurônio é uma célula. Tem lá, né, a membrana, igual eu falei, cada célula tem o seu formato. O neurônio tem esse formato. Tem célula que é redondinha, igual a que eu mostrei. Aqui, o neurônio parece uma estrela, né? Aqui, cheio de ramificações que transmitem as informações nervosas. E essa caudinha, né, para a informação nervosa passar e os neurônios se comunicarem, mandando o braço contrair, mandando a gente fazer uma conta de cabeça, né? Mandando a gente pensar numa solução de um problema que apareceu aqui, enfim. Quando a gente olha dentro do núcleo que está lá o DNA, esse DNA é desenrolado, cheio das letrinhas formando os genes, o que a gente observa? Aqui nós temos vários genes ativados, desativados, um inativando o outro, um estimulando o outro, que estão relacionados com funções do neurodesenvolvimento, do comportamento, da aquisição de habilidades. Se um desses genes não está funcionando, algumas alterações de comportamento, ou seja, se eu tenho um gene que eu preciso para essa criança aprender flexibilidade mental e ele não está funcionando bem, essa criança pode ter problemas, né, para desenvolver flexibilidade e apresentar comportamentos rígidos. Por que eu estou mostrando essa figura tão complicada? Para mostrar para vocês que quando a gente fala em genética de autismo, não dá para a gente pensar só em um gene. A maioria dos casos, por isso que a gente não consegue chegar a diagnóstico, né? Mesmo quando a gente faz todos os exames disponíveis, porque não é só, às vezes, um gene que está alterado. É a junção de alguns genes, que isoladamente, aquela alteração que ele tem não causa nada. Mas quando pega um que tem uma alteração daqui, um outro que tem uma alteração daqui, um outro que tem uma alteração daqui, todos relacionados com o neurodesenvolvimento, isoladamente, eles não causam nada. Mas quando eles estão juntos com umas alterações específicas, aí sim a gente vai ter sinais e sintomas de alterações do neurodesenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Existe um protocolo de investigação que a gente vai conversar, mas, como vocês já sabem, estão super curiosas, né? A maioria dos nossos casos, a investigação genética, ela é negativa. Exatamente por isso, porque os exames que a gente tem disponíveis hoje, que a gente pode ir em algum laboratório, a pessoa colher o sangue, colher a saliva, né, para obter DNA e fazer o exame, ele só está identificando alterações de um gene, ele não está vendo como um todo essa ocorrência de diferentes genes juntos, mas que na hora que eu pego esse gene aqui, não, esse gene aqui ele não tem uma mutação. Ele não, a criança que tem essa variação, ele não tem essa doença. A criança que tem essa variação não tem essa doença. A criança que tem essa variação não é uma variação que porque tem variações nos genes que causam doenças conhecidas e tem variações que a gente sabe que não vão causar aquela doença típica do gene. Mas quando eu pego uma variação aqui que não dá doença típica, mas dá umas alterações no neurodesenvolvimento, pega outra aqui, e elas estão juntas naquele indivíduo, aquilo sim pode ser suficiente para provocar sinais e sintomas de alguma dessas alterações do neurodesenvolvimento. E por isso que hoje, a grande maioria das pesquisas que tem estudado a parte genética do TEA, ela não está preocupada em pegar só o indivíduo que tem a condição genética. Ela vai pegar o indivíduo, o pai, a mãe, os irmãos afetados, os irmãos não afetados, e estudar isso em várias famílias diferentes. Porque o que a gente está tentando mapear? Quais os genes que, quando estão presentes juntos, quais são as variações naqueles, e quais são os genes que, quando estão presentes juntos, tendem a levar a sinais e sintomas de TEA? E quais são aquelas variações que, quando estão juntas, elas são protetoras, que os irmãos que não são afetados tendem a ter. Ou seja, a maioria dessas informações, elas ainda são desconhecidas da ciência, né? Elas ainda estão sendo estudadas, e tem muitos grupos de pesquisa no mundo inteiro estudando isso através muito de técnica de bioinformática. Quando a gente tem uma criança no espectro, existe um protocolo da Academia Americana de Genética sobre quais exames devem ser feitos genéticos. A gente tem a primeira linha de exames, é importante que o paciente passe com o médico, porque dependendo de alterações que ele tem, traços, né, que a gente chama de dismorfismos, tracinhos no formato do olho, formato onde implanta, onde começa a nascer o cabelinho, se é mais baixo no meio da testa, se é mais em cima,
qual que é a posição da orelha, se ela está um pouquinho abaixo, um pouquinho acima da linha dos olhos, ela coincide com a implantação com a linha dos olhos, o formato da boquinha, o formato do nariz, o formato do olhinho, das mãozinhas. Às vezes essas crianças têm algumas alterações, né, físicas que direcionam para uma síndrome. E aí você vai fazer o teste genético específico. Na maioria das vezes, isso não está presente. Então, a gente começa uma investigação meio padronizada, né? E aí, geralmente, né, a gente tem a possibilidade de pedir aí, como os primeiros exames, a descartar o X frágil, né, que é uma condição comum que causa deficiência intelectual e sinais de TEA em meninos, principalmente, e o array, que eu vou explicar para vocês o que é. Depois, né, se esse paciente tem alguma alteração específica, se eu vi, por exemplo, ele é uma criança que tem um TEA e ele também tem o tamanho da cabeça acima do que é considerado o normal, a gente direciona a investigação, por exemplo, para um gene específico, né, para uma condição específica. Se esse paciente tem sinais de perda, por exemplo, do uso proposital das mãos, né, começar a ter comportamentos heteroagressivos, perdas de marcos a partir de mais ou menos aí 1 ano e meio, a gente direciona para outra condição, se for menina, principalmente, ou seja, dependendo da avaliação inicial do médico, a gente direciona para alguma pesquisa específica de um exame específico para aquilo que ele está suspeitando. Na maioria dos casos, a gente não tem pistas, então a gente tende a usar uma investigação padrão, né? Que aí vai descartar X frágil para os meninos, principalmente, depois um array e o exoma. Muitos convênios não vão pagar essa investigação completa, né? E dependendo de quantas características a criança tem que direcionam, né, para o diagnóstico, os convênios tendem a pagar mais. Por exemplo, se tem junto uma deficiência intelectual, uma epilepsia, uma deficiência de crescimento, uma alteração cardíaca, quanto mais dados clínicos, mais alterações clínicas são identificados, maior a chance de que se tenha um diagnóstico etiológico, né, genético. Então, aí a investigação, os convênios tendem a ser um pouco mais mão aberta com o exoma, que ainda é um exame muito caro. Mas, de rotina, esse exame ele não é recomendado, porque a gente sabe que na maioria das vezes, na maioria dos casos, né, o resultado vai vir negativo. Né? À medida que esse preço vai caindo, que a gente vai entendendo melhor, vão tendo mais técnicas, né, pode ser que esse cenário ele vem mudando progressivamente ao longo dos anos, em relação a pedir o exoma. Qual que é a diferença, então? Já ouvi essa palavra cariótipo, array, exoma, o que é isso? Quando eu pego aquele DNA que está todo enroladinho, formando um cromossomo, se ele está bem enroladinho, a gente consegue, né, fazer um exame de sangue, tirar o exame de sangue, fazer aquele DNA multiplicar. Tem uma tecnologia que a gente usa e você consegue fazer aquele DNA ficar todo enroladinho e bater uma foto dele. É como se eu estivesse vendo, né? Eu estou batendo uma foto da Terra de fora, eu estou vendo a Terra de fora. Então, eu vou ver coisas grandes, eu vou ver cromossomos inteiros, pedaços grandes. Então, se não tiver faltando um pedação, se não tiver sobrando um pedação, eu não vou conseguir ver coisas pequenas. É como se eu estivesse vendo a Terra de fora. Vendo a Terra de fora, se caiu ali um prédio, não dá para eu ver. Né? Isso daí não dá para ver. Dá para eu ver se acontecer uma catástrofe muito grande em alguma parte. Ou seja, tem que ser alterações mais grosseiras para a gente conseguir identificar, porque a resolução não é tão alta. Quando a gente vai para o array, já é como se eu estivesse vendo, por exemplo, uma cidade de um helicóptero. Eu já aproximei bem mais. Então, eu estou vendo pedaços. Eu não estou vendo um pedação que está sobrando, o que está faltando. Eu estou vendo micro pedaços que estão sobrando, que estão faltando. Né? Ou seja, eu já aproximei um pouquinho mais. Que é diferente do exoma, que aí é quando eu estou vendo aquelas letrinhas lá do DNA que eu falei. Então, eu aproximei mais ainda, para eu ver mais de pertinho esse DNA, porque aqui eu vou ver pedaços que estão faltando, pequenos. Aqui é pedação, é quase que um cromossomo inteiro, a falta ou a adição de um. Aqui não, aqui é letrinhas, são coisas bem discretinhas, né? E a gente pode chegar a detectar uma letrinha só que trocou, que está faltando, que está sobrando.
Só que qual que é o grande problema disso? Igual eu falei, né? 75% dos casos, a gente ainda fica sem diagnóstico. Às vezes, a gente faz o exoma, depois de 2 anos, a gente tende a pedir uma reanálise, né? Porque considera-se que em 2 anos novos genes vão ser publicados, novos conhecimentos a gente tem sobre as variações genéticas, então a interpretação do exame pode mudar. Então, é recomendado a gente fazer uma reanálise, ver se o conhecimento que se tinha quando o exame foi feito ainda é o mesmo, se surgiram mais informações sobre aquele gene ou sobre aquela variante genética que foi identificada no paciente. Isso pode melhorar um pouquinho a taxa diagnóstica, mas a grande maioria dos casos ainda continua sem diagnóstico. E o grande motivo disso é o que eu expliquei. O que se acredita hoje é que não é uma letrinha, um gene que provoque essas ações que vão ocasionar esses padrões de comportamento típicos de TEA. É um conjunto de variantes nesses genes que, quando elas estão presentes, elas tendem a caracterizar um conjunto de comportamento da forma da pessoa se comportar, agir, padrões repetitivos, estereotipias, hiperfoco, distúrbio de integração sensorial, alterações de socialização e comunicação, que são caracterizados como autismo. Então, por exemplo, essa família aqui, esse aqui são os genes que circulam nessa família, nessa mãe e nesse pai. É isso aqui que eles têm para passar para os filhos. Tem filhos que não vão receber alguns genes que juntos eles não são suficientes para provocar TEA. Outros, eles vão receber algumas variantes que passa, vamos dizer assim, o limite que a gente chama do copo, né? Acima daquele limite de alterações que esses genes causam no neurodesenvolvimento, a gente vai evidenciar sinais e sintomas, né? Abaixo desse limite, aquilo ali vão ser traços de personalidade, não vai dar nenhum prejuízo para essa criança, não vai ser permitido que a gente dê o diagnóstico de TEA, por exemplo. E mesmo, por exemplo, aqui a gente tem um irmão com TEA, outro irmão com TEA, 2 irmãos sem TEA. Os irmãos com TEA, mesmo eles não têm as mesmas variações, as mesmas variantes. Vocês estão vendo? Então, assim, mesmo dentro da mesma família, mesmo aqueles que não têm TEA também, eles não têm as mesmas variações. Ou seja, é uma variação muito grande. O exame que a gente usa hoje, né, o array, o exoma, ele não consegue identificar isso. Ele consegue trabalhar em situações específicas, mas ele não consegue falar assim, tá, mas quais genes, quais variantes nesses genes que tem que estar juntos para ocasionar TEA nesse paciente. Os exames que a gente tem hoje, a gente não tem tecnologia para fazer isso de rotina e a gente não tem conhecimento, porque vocês estão vendo que dentro da mesma família são variações de genes diferentes. Então, não dá muito, a gente ainda não tem esse conhecimento para a gente poder comparar. À medida que mais testes forem feitos, mais exames estão sendo feitos, mais pesquisas estão sendo feitas, mais a gente vai tendo informação sobre isso. E o que deve acontecer é que nos próximos anos deva surgir um teste que a gente consiga fazer isso de rotina no laboratório e tentar mapear isso dentro das famílias. O que geralmente a gente não tem que fazer de exame, né, para investigar a TEA? De rotina, não precisa fazer ressonância, tomografia, eletroencefalograma, pesquisa desses metabólicos de levedura, pesquisa de micronutrientes. Esses exames, principalmente né, a ressonância e o eletroencefalograma, eles estão indicados para situações específicas, por exemplo, quando o paciente tem crise convulsiva. Isabela, você falou de genética, eu achei legal, interessante, eu vi que o autismo ele tem uma determinação genética, mas é pronto assim, eu vou ter isso, acabou, não adianta fazer nada, já está escrito lá? Não. A gente tem o quê? O que é a epigenética? É como que o ambiente modifica a genética. E ele pode modificar a genética de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Por exemplo, se né, a gente tem muitos estudos mostrando que crianças cujas mães são usuárias de drogas, por exemplo, como crack, essas crianças, a princípio, o cérebro delas poderia até não ter alterações, né, na estrutura, mas aquele exposição a substâncias que são tóxicas para os genes, para os neurônios, fazem com que esse cérebro ele possa ter algumas alterações,
e desenvolver sinais de deficiência intelectual, de autismo. O que eu estou querendo dizer? O ambiente onde a gente vive, ele afeta o funcionamento dos nossos genes, para coisas boas e para coisas ruins. Como, por exemplo, se eu tomo alguma coisa tóxica durante a gestação, né? Se eu sou exposta a algumas substâncias radioativas durante a gestação, isso vai alterar a genética do meu bebê, né? E ele pode desenvolver sinais e sintomas de coisas que, a princípio, o DNA dele normal, né? Ou seja, antes dessa exposição que é deletéria, que causa prejuízo, não determinaria algumas condições. E que vão ser determinadas porque teve uma lesão ali no DNA. Da mesma forma, a gente tem as crianças no espectro, o que a gente faz com ela? Modifica o ambiente. Enriquece com brinquedos, com brincadeiras, com estimulação, com a repetição do estímulo, com fragmentação de uma habilidade que precisa ser desenvolvida, reforço positivo. O que eu estou fazendo? Usando ABA para mudar a expressão dos meus genes, né? E aí a gente tem o quê? Quando eu falo ABA, eu estou falando de intervenção comportamental, né? Como a ABA é que tem mais evidência científica, eu acabo, às vezes, falando ABA, mas, né, as várias intervenções comportamentais. A gente consegue modular a expressão desses genes e a gente consegue modificar a história que aquela criança teria, né? E o que a gente sabe hoje? O que pode afetar os meus genes de forma a favorecer que eu tenha um filho no espectro? Pais com idade avançada. Antigamente a gente achava que era só para a mulher que tinha uma idade avançada quando ela engravidava, mas hoje a gente sabe que os homens também. Por que achava que era só as mulheres? As mulheres, quando elas nascem, elas já estão com todos os óvulos dela ali dentro do ovário. Os homens, eles vão produzindo espermatozoide o tempo todo. Então, se achava, se ela está lá com o óvulo desde que ela nasceu, quando a mulher engravida com 40 anos, o óvulo dela já tem 40 anos. O espermatozoide do homem, como ele está produzindo o tempo todo, ele acabou de ser produzido. Mas hoje a gente já sabe que mesmo tendo essa diferença, né, do tempo de produção, a mulher já nasce com os óvulos dela e o homem está produzindo a todo tempo, para os dois sexos, para a mulher e para o homem, a idade avançada ao gerar um bebê, ao engravidar, ao ter um filho, ela favorece, ela aumenta o risco de TEA e outras alterações de neurodesenvolvimento. Algumas medicações usadas durante a gestação, elas também alteram a expressão dos genes, elas alteram a estrutura cerebral, então podem favorecer alterações do neurodesenvolvimento, né? Infecções como, por exemplo, o Zika, né, que foi uma infecção recente que causou muito prejuízo à forma, ele era tóxico, destrói o neurônio, né? Altera a expressão desses neurônios de genes, como que os genes vão se comportar, também favorece a produção, a alterações do neurodesenvolvimento, né? Os atrasos diversos, incluindo autismo. Esse gráfico mostra isso, né? Quanto maior a idade do pai, que antes a gente achava que era só a mãe, mas o pai também, quanto mais velho ele é, mais alterações a gente vai ter na genética desse espermatozoide, no DNA do espermatozoide, que vai gerar um bebezinho. Por que eu gosto de falar disso? Por que é tão importante a gente falar dessa questão de genética no autismo? Eu sei que tem coisa aqui que é complicada, parece complicado, mas o que a gente tem que lembrar disso? Quando eu tenho uma criança no espectro, eu tenho que... Primeira coisa que tem que alertar na minha cabeça, aquela família toda, né? Ela pode ter ali genes que estão favorecendo algumas alterações do neurodesenvolvimento. Então, o fato de ter um irmão com TEA aumenta a chance dos demais irmãos, os outros irmãos, eles têm uma chance de ter TEA que passa a ser de 10%. Se eu tiver duas crianças afetadas, se eu tiver 2 irmãos com TEA, a chance da outra criança, né, que não tem diagnóstico de TEA, é que ela tem uma chance de 30% de ter diagnóstico de TEA. Por que é importante a gente saber isso? Quando eu tenho um paciente no espectro, eu tenho que estar muito atenta ao desenvolvimento dos irmãos. E como é um espectro, nem todo mundo é igual. Eu posso ter um irmão que é muito afetado, mas o irmão mais novo, ele tem uma dificuldade ali na escola que passa meio batido, que ninguém sabe direito o que é. Ele é meio tímido, teve um atraso de linguagem, menina, então, ela não tem
na escola, ela sabe meio... Ela tá lá com 7, 8 anos, mas ela chora sempre, ela fala que os amigos dela não gostam dela. Ou seja, essas crianças que são irmãos de crianças no espectro, elas devem ser seguidas, devem ser olhadas com muito carinho, porque elas têm uma chance aumentada em relação às crianças que não têm nenhum irmão no espectro, de terem, né, também o diagnóstico de TEA. E existem números bem específicos. Se a primeira criança é uma menina e ela tiver uma irmã, o risco é de 8%. Se é uma menina que tem um irmão, o risco desse menininho que nasceu é de 17%. Se é um menino que tem uma irmãzinha, agora vai ser 4% do risco dela. Um menino que tem um irmãozinho, 13%. Se o primeiro indivíduo é uma menininha, a chance dos demais irmãos, sejam que vem uma menininha ou que vem um menininho, é um pouquinho maior. O que eu tenho que fazer com isso? Ah, Isabela, já que é assim, eu não quero ter filho. Não, já que é assim, o seu bebê mais novo, a sua criança mais nova, ela vai ser vigiada muito mais perto. Né? A gente tem que estar mais atenção, aplicar com mais frequência as escalas do neurodesenvolvimento, estar atento ao desenvolvimento dessa criança e valorizar qualquer coisa que a gente acha de diferente, para a gente buscar ajuda, buscar suporte, ver se precisa de alguma estimulação precoce. O objetivo é esse, porque do mesmo jeito que a gente tem a genética favorecendo algumas coisas, a gente tem a epigenética, a gente tem a intervenção precoce, a gente tem a estimulação, né, ajudando a melhorar todas essas habilidades. E por que é importante a gente lembrar disso? Porque o risco de TEA é maior nos irmãos, mas tem várias outras condições que o risco também aumenta, por exemplo, de ansiedade, de TDAH, deficiência intelectual, alterações emocionais, né? Alterações de aprendizado e coordenação, transtorno opositor desafiador e TIC. O TIC, a chance é super alta, aumenta 5 vezes. Ou seja, a gente precisa realmente de ter uma atenção muito especial com as crianças, com os irmãos das crianças. E às vezes o primeiro filho, ele tem um nível um pouquinho maior, às vezes 2, 3, e aí a gente tem o segundo filho, que às vezes é um nível 1, é mais... Quando você compara, você fala assim, não, mas eles não são iguais, eles são tão diferentes, e às vezes passa batido, que a outra criança também tem dificuldades e também precisa de intervenção. Mas quando a gente compara, fala, nossa, mas ele é tão independente, ele sabe fazer tudo, mas ali tem coisas que estão dificultando o aprendizado, estão dificultando a aquisição de habilidades, e que na hora que elas vão se acumulando, elas vão dar algum problema mais importante. Então, é sempre... Isso já é uma recomendação, né? Mas é sempre válido, importante a gente ter um olhar muito cuidadoso com as alterações do neurodesenvolvimento nos irmãos. E aí aquela questão que eu falei, né? O que a gente tem de ciência? A gente sabe dos irmãos e a gente sabe também quando o pai é novinho, né? Por volta de 20 anos, o risco de um filho no espectro, ele vai aí 1,5%. Quando ele já está acima dos 40, esse risco vai para quase 5%. Aumenta bastante, né? E outro estudo que a gente tem também é com tios, a presença de um tio ou de uma tia com diagnóstico de TEA aumenta o risco, né, daquele bebê que é sobrinho do tio ou da tia, de ter um diagnóstico de TEA também. Então, a gente tem que estar atento, porque isso mostra pra gente, assim, quais os genes que estão circulando naquela família. Então, são genes que favorecem, que podem favorecer alterações do neurodesenvolvimento. Isso não é para desesperar ninguém, isso não é para deixar ninguém surtado, isso é só para falar assim, eu preciso aqui ficar mais atento ao neurodesenvolvimento desde cedo. E aí, na hora que eu perceber qualquer sinal de alerta, intervenção, né? E aí a gente tem várias síndromes, são muitas síndromes, mas lembrando, a maioria dos casos não tem nenhuma dessas síndromes identificadas. A gente tem a síndrome de Down, que é a mais comum e mais típica, que a gente tem um cromossomo inteirinho. Lembra que eu falei que a gente tem um cromossomo que eles estão desenhados de uma outra forma? Mas a gente tem um que vem do pai e um que vem da mãe. Nesse caso aqui, em vez da gente só ter 2, nós temos 3, né? Ou pelo menos um pedaço do terceiro, né? E aí a gente tem as alterações típicas que, né, a gente bate o olho, como é uma síndrome mais comum e conhecida, mesmo uma pessoa que não é da área da saúde, ela bate o olho, ela já identifica esse padrão de alterações, né? De alterações dos traços, a gente tem alterações no olhinho, na orelha, né? O dedinho
do dedão do pé com uma distância maior do segundo dedo, a prega na mão, que é uma prega única. Quando eles vão ficando mais velhos, a língua ela tem algumas alterações bem específicas, né? Essa é a mais comum. Nós temos o X frágil, que geralmente está associado com alterações físicas de uma fronte, uma testa maior, né? Com orelhas bem grandes e uma associação frequente com deficiência intelectual. E o que a gente observa nesse cromossomo? Esse cromossomo, ele, quando a gente faz o exame, tem um pontinho, né, que muda da estrutura dele, por isso que é chamado frágil, é um sítio frágil. E essa doença, ela está relacionada a algumas regiões do nosso DNA, elas têm repetições daquelas letrinhas, CAG, que eu falei, né? Aquelas letrinhas que a gente viu lá no exoma, que a gente tira uma foto bem de pertinho. E existe de 5 a 44 repetições, pode ser normal, mas quando a gente tem mais de 200, isso provavelmente vai ser compatível com todas essas alterações de comportamento compatíveis com o X frágil e um provável transtorno do espectro autista social. Tem uma outra condição genética chamada de Cornélia de Lange, que a criança tem algumas alterações do padrão de pelo, sobrancelha, né? O tamanho dos bracinhos, dos membros, formato da orelha, do narizinho, e ela geralmente está associada com uma dificuldade de crescimento e deficiência intelectual. Tem uma outra condição chamada de George, que é uma alteração no cromossomo 22, né? Essas crianças têm algumas alterações no timo que afetam o balanço de cálcio no nosso organismo, isso pode levar a crises convulsivas, né? Tem alterações cardíacas, alterações de algumas estruturas do rostinho, aquela fenda no labinho, né? A fenda, o lábio leporino. Por que eu estou mostrando essas síndromes? São as síndromes mais comuns, e por isso que é importante uma avaliação médica, né? Porque tem alguns traços que são específicos, então, em vez de eu ficar fazendo exames gerais, eu vou direto para a investigação específica daquela síndrome. Então, aqui a gente tem uma duplicação de um pedacinho do cromossomo 15, né? Não é um cromossomo inteiro a mais, é só um pedacinho de um cromossomo. Tem um outro gene, né? Que dependendo do tipo de alteração, se foi alteração na mãe, alteração no pai, ou se perder um pedaço desse gene, a gente vai ter diferentes manifestações clínicas, né? Alguns casos mais leves, alguns casos mais graves, dependendo de que tipo de alteração que teve nesse gene. A síndrome de Rett, que também é uma síndrome, uma das mais frequentes, né? Que geralmente acomete em meninas, né? E essas meninas têm um período de desenvolvimento neurológico sem alterações, e aí, ali por volta de um ano e meio, elas dão uma parada, né? Um pouquinho antes até uma parada, elas começam a parar de adquirir habilidades, depois elas começam a perder essas habilidades que eles adquiriram, e principalmente a perda do uso das mãos para as funções que a gente tem, né? De pegar coisas, né? E começa a usar a mão com movimentos bastante repetitivos. Outra doença chamada complexo esclerose tuberosa, que a gente observa alguns tumorezinhos benignos no cérebro, né? Esses tumores não são câncer, eles não são malignos, mas dependendo de onde esses tumores estão, eles podem provocar epilepsia, pode provocar alguma alteração de movimento, né? E ao longo da vida, por isso que é chamada de complexo, ela não provoca só alterações neurológicas, mas também de outros órgãos. O que é típico dessa doença? A presença de várias manchinhas descoradas na pele, ficam essas manchinhas branquinhas. Outra coisa super importante, outra doença super importante, super comum, neurofibromatose, que é uma doença que dá essas manchinhas que são chamadas, tanto em inglês quanto em português, café com leite, umas manchinhas mais marronzinhas acastanhadas, né? Essas crianças, elas podem ter também aquelas sardinhas que às vezes a gente tem no rosto por causa da exposição solar, podem ter na axila, que é bem típico, essas manchinhas no olho, e uns tumorezinhos benignos que ficam debaixo da pele, né? Uns carocinhos benignos. Então, toda vez que a gente vai no médico, um neuropediatra, um neurogeneticista, um geneticista, enfim, pediatra do neurodesenvolvimento, o exame clínico, né? A investigação que é feita
ela serve para descartar essas condições, ver se a criança tem alguma característica que direciona. Na maioria dos casos, absoluta, ela não tem nada disso, né? E aí a gente não tem testes específicos para pedir, a gente vai pedindo aqueles testes mais gerais. O que é mais importante para a gente saber? Por isso que eu falo, todo mundo quer saber de genética, o que eu gosto é disso daqui. O nosso cérebro é plástico. A gente tem conexões que vão aumentando ao longo da vida e vão criando aqueles programas de comportamento que aquele cérebro nasceu sem ou nasceu com programas funcionando mais ou menos. À medida que a gente faz terapia, a gente ensina habilidades, a gente passeia com essa criança, a gente aumenta o repertório de habilidades, de comportamentos, a gente dá mais... a gente cria mais habilidades para essa criança, né? Então, assim, o nosso cérebro responde a essa estimulação. E eu gosto muito dessa figura que mostra exatamente isso, né? Um estudo feito com a gente tem uma gaiolinha com água e comida, e a outra gaiolinha que a gente tem bola, além da água e comida, bola, escada, a roda, o cilindro, né? A gente observa que o neurônio dessa criança aqui, desse ratinho, desculpa, desse modelo experimental, é um neurônio mais pobrinho, porque ele tem poucas oportunidades de ser estimulado. Aquele neurônio que é muito estimulado, tem muitas oportunidades, um andar de baixo, um andar de cima, uma bola aqui, a bola a outra, a roda, o cilindro, ele aprende muitas habilidades para transitar entre esses diferentes ambientes, brincar com cada brinquedo, brincar com pessoas diferentes, né? Pensando em terapia. E a gente cria ramificações, a gente cria conexões entre os diferentes neurônios. Então, a gente vai criando esses programas de comportamento de habilidades. Lembrando, muitas vezes, né, eu observo que não só profissionais de saúde, mas até mesmo as famílias, elas têm uma busca muito grande por medicação, é importante a gente lembrar. Existem indicações de usar medicação, mas medicação não ensina habilidades, né? E por isso, o que eu gosto de deixar de mensagem no final, toda vez que eu dou uma aula de qualquer tema relacionado à TEA? Acredite nas mães, geralmente são elas, mães e pais, familiares, mas geralmente são as mães, isso já está provado em pesquisa, né? Que os familiares reconhecem os sinais de atraso antes da equipe médica, então sempre valoriza, e tanto que aqui a intervenção precoce pode ser, né, o processo pode ser iniciado pelos familiares, sem a presença de nenhum profissional de saúde. Se você está em dúvida, se você não sabe, não tem problema nenhum em fazer uma avaliação comportamental com um terapeuta comportamental, né? Para a gente identificar o que tem aqui de atraso, o que a gente precisa ajudar essa criança a adquirir que ela ainda não tem numa qualidade ou numa frequência que é indicado. Não expor a criança a exames desnecessários, porque alguns têm complicações, né? E a gente identificou um atraso, esse atraso ele tem que ser tratado. Mesmo que naquele momento eu só saiba que tem atraso, eu não sei ainda qual que é a causa, se é TEA, por exemplo, né? Mas atraso diagnosticado é atraso tratado. A gente não fica assistindo para ver se a criança vai melhorar. E por que isso? Porque a gente sabe que o cérebro ele tem uma janela de neuroplasticidade que é maior nos primeiros anos de vida. Então, quanto mais cedo a gente identifica e a gente começa o tratamento, mais esse cérebro responde à estimulação. Mas vai responder até o fim da vida. Por isso que se a gente morrer com 100 anos você está aprendendo habilidades, você pode aprender alguma coisa nova, você está fazendo alguma coisa nova, exatamente porque o cérebro continua aprendendo, ele continua plástico. E, super importante, a gente já sabe que os irmãos são um grupo de risco, então valorizem alterações e invistam na investigação. Se não foi nada demais, melhor ainda. Mas se for, começar a tratar o mais rápido possível para a gente ajudar essa criança a desenvolver repertório. E muito obrigada pela atenção de vocês. Eu amo essa frase, porque eu acho que quando a gente trabalha no espectro, é muito importante a gente lembrar, né, que a gente está falando de neurodiversidade, a gente está falando de diferença, a gente está falando em aceitação. Todo mundo é diferente, todo mundo é neurodiverso, um é mais ansioso, um é mais depressivo, um é mais rígido, o outro é mais alegre, nós somos todos diferentes. E para aquilo que a gente não é bom, a gente precisa de ter, né, suporte para a gente adquirir aquelas habilidades que são necessárias para viver no mundo que a gente vive. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, de neurodiversidade dentro do TEA. A gente só tem que dar suporte, né?
e trabalhar muito para a gente ajudar as crianças a terem, através dessa construção de habilidades com terapia comportamental, né, mais independência para viver a vida delas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ora, eu nem sei,